Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento comum da tutela cognitiva. Mais precisamente, nós vamos dar continuidade ao estudo da sentença. Nós que estamos tratando da fase decisória da sentença e veremos os elementos da sentença. Esse é o tópico do nosso encontro de hoje, os elementos da sentença. E a regulamentação se encontra no artigo 489 do CPC, artigo 489, que prevê lá no caput, vejam, são elementos essenciais da sentença. E aí ele vai trazer lá quais sejam os elementos, o relatório, os fundamentos e o dispositivo, respectivamente, dos incisos 1º, 2º e 3º desse artigo 489. Naturalmente, nós vamos analisar cada um desses elementos. Eu vou destacar para ver no próximo vídeo, em separado com os senhores, a fundamentação. Então, quer dizer, nós falaremos do relatório do dispositivo hoje, vamos deixar os fundamentos, a fundamentação para tratarmos em separado no próximo vídeo. Mas antes de tratarmos desses elementos em si, eu quero antes pontuar com os senhores essa parte inicial do caput ali, ó. São elementos essenciais da sentença. Havia uma discussão acadêmica, um debate acadêmico muito provocado pela obra do professor José Carlos Barbosa Moreira. Ele criticava o Código de 73, porque no Código de 73, veja que não se falava em elementos, mas falavam-se em requisitos essenciais da sentença. Artigo 458 do CPC de 73. Isso que está na tela para os senhores aí não está vigente mais, tá? Foi revogado, mas naquela época havia uma discussão a respeito se deveria ser chamado mesmo de requisitos ou de elementos, porque nós veremos que requisito é algo que deve existir sob pena de inexistência, sob pena do elemento, sob pena do ato, sob pena do fenômeno não se manifestar. É requisito, é algo que você deve ter previamente, caso contrário, você vai ter como consequência a inexistência. E nem tudo que nós temos nesse dispositivo, no 489, leva à inexistência. E aí, então, o professor Barbosa Moreira, ele criticava, dizendo, então não deve ser requisito. Se tem ali vícios que podem levar à inexistência e outros vícios que levariam à nulidade, à anulabilidade, então não deve ser chamado de requisito. É claro que é uma questão, vamos assim dizer, mais formal, acadêmica, mas é importante destacar que essa palavra elementos, né, os elementos essenciais, está aqui no 489 por influência direta do nosso mestre, dos maiores processualistas, se não o maior do mundo, José Carlos Barbosa Moreira, que nos deixou há pouco tempo. Ok? Então tá aí, são elementos essenciais da sentença. Primeiro deles, o relatório. O relatório que deve conter os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Se formos lembrar que os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido, vai ficar mais claro ainda perceber, deve conter os nomes das partes, a identificação do caso, a suma, o resumo do pedido. Então, partes, causa de pedir e pedido devem constar do relatório. O relatório, senhores, deve ser entendido, portanto, como uma síntese do processo, né? Onde você consegue extrair o histórico do processo, aquilo que de principal e mais relevante aconteceu no processo. E aí essa ideia de que deve conter o que mais importante ocorreu no processo, nós podemos extrair dessa parte final aqui do inciso 1º do artigo 489. Então o relatório deve conter o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O dispositivo já tinha mencionado a suma, a essência do pedido e da contestação e da peça de bloqueio, da defesa, enfim. É o histórico, o resumo, a síntese do que de mais importante ocorreu no processo. É muito comum, na prática, nós encontrarmos pseudos relatórios, né?
relatórios que estariam mais aproximado à ideia de sumário. Não se deve limitar a se realizar um sumário sob o pretexto de fazer um relatório. Quando eu digo sumário, é assim: petição inicial às folhas 4/18, citação às folhas 22, audiência de conciliação e mediação às folhas 25, contestação às folhas 32/48 e por aí vai. Isso você não está fazendo histórico nenhum, você não está trazendo síntese, você não está expondo a suma, o que de mais importante, a essência do pedido e da defesa. Você está fazendo um mero sumário. Você quer saber onde é que está a contestação, você vai lá no relatório e vai achar. Não é essa a ideia, né? Não é que ter isto anula a sentença. O problema é ter só isso, né? Se o juiz quiser fazer esse sumário, algo parecido com sumário, não é isso que gera nulidade. O problema é você não trazer o histórico do processo, que é o que se visa aí com o relatório. Então, o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Tem um fenômeno que é o chamado relatório per relationem, quer dizer, relatório por relação. No relatório per relationem se utiliza de relatório constante de outro processo, em casos como as demandas conexas, como demandas incidentais, onde em outra decisão do mesmo processo, ou de um processo conexo, já foi feito um relatório que possa aplicar ao seu. Isso é admissível. Tá? Espera-se que o outro relatório seja feito de um modo adequado e não dessa forma remetendo a um sumário, como eu lhes disse. Uma última consideração sobre o relatório é que a gente venha recordar do artigo 38 da Lei do JEC, artigo 38 da Lei 9.099 de 95, que prevê que a sentença deve mencionar os elementos de convicção do juiz com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Daí que se afirma, portanto, que nos juizados especiais cíveis as sentenças dispensam relatório. É muito comum a sentença no juizado começar com essa dispensa lá nos termos do artigo 38. E essa dispensa, ela tem origem nos princípios que orientam o procedimento no juizado, né? Como a simplicidade, a informalidade. Essas são as principais razões para que a sentença nos juizados não contem ou não precisem obrigatoriamente ter relatório. Claro que se um juiz que atua no juizado quiser colocar relatório na sentença, não gera nulidade também nenhuma, né? O que abunda não prejudica. O que a lei está dizendo ali no artigo 38 da Lei 9.099 de 95 é que não é um elemento obrigatório, não é algo que vai gerar uma nulidade se não tiver. Como naturalmente também não gera nulidade se tiver. Bom, e aí a gente vai então ao inciso 3º do 489. Nós tínhamos combinado já que o inciso 2º a gente ia deixar para analisarmos separadamente no próximo vídeo. Então vamos pular os fundamentos do inciso 2º e vamos ao inciso 3º. Um dos elementos essenciais da sentença é o dispositivo. E aí prevê lá o inciso 3º, o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Então, quer dizer, é no dispositivo que nós temos a decisão propriamente dita. Aquilo que se diz que faz lei entre as partes, é o que vai resolver o conflito de interesse. Isso vai constar, senhores, no dispositivo. O conteúdo em si do que se extrai da decisão do juiz consta da parte dispositiva. É o que a sentença dispõe. É o modo pelo qual o juiz dispõe como sendo a solução para a causa. É por conta disso, inclusive, que a ausência de dispositivo acarreta o vício da inexistência. Sentença sem dispositivo é sentença sem decisão. E se a sentença é, como nós vimos lá no 203, parágrafo 1º, um pronunciamento judicial decisório, que tem a aptidão de colocar fim ao processo, pois a sentença não pode não ter decisão. Você pode botar o nome de sentença, mas se não decidir nada, se não tiver dispositivo, sentença não é porque não tem decisão. Então, os efeitos práticos da decisão, da sentença, você extrai do dispositivo. Aliás, nós veremos a coisa julgada como um fenômeno que gera imutabilidade, indiscutibilidade da decisão,
judicial e a coisa julgada incide em regra sobre o dispositivo. Porque é no dispositivo mesmo que você encontra o conteúdo principal, a decisão em si. Os fundamentos, como os senhores podem imaginar, é a razão que leva o julgador a chegar àquela decisão, e o relatório, como nós vimos, é a síntese do que já aconteceu no processo. Então o relatório olha para trás, faz um resumo do que já ocorreu no processo, a fundamentação prepara, explica as razões da decisão que está por vir, e por fim o juiz decide. Veja, esse por fim que eu digo é o que na praxe nós vemos, e é seguindo aqui a lógica, a ordem do artigo 489 do CPC. Começa com relatório, fundamentação, dispositivo, uma sequência meio que lógica. Mas também não gera nulidade nenhuma se o juiz quiser já começar logo com o dispositivo. Já quiser logo decidir, para depois explicar o porquê decidiu e por fim fazer o relatório, quer dizer, inverter aquela... Não gera nulidade. Os elementos essenciais devem se fazer presentes, que são esses. Então nós vimos hoje o relatório como a síntese do histórico do que de principal ocorreu no processo, deve conter os aspectos subjetivos, nome das partes, identificação do caso, resumo, suma do pedido de contestação, que compõe os elementos da demanda, e o inciso terceiro, o dispositivo, onde o juiz resolve as questões principais, quer dizer, onde o juiz julga aquilo que lhe foi submetido, ok? Então nós vamos ficando por aqui. Eu separei para ver com os senhores em apartado a fundamentação, os fundamentos que compõem a sentença, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.